Bom dia, pessoal. Bem, vamos com a nossa dica do especialista de hoje. Vamos falar sobre as dimensões da confiança e os gatilhos mentais que compõem o pitch aí em cada etapa do nosso método PASO. Bem, por que alguns pitches geram negócios e outros pitches não geram negócios, né? A questão aí ela é muito simples, né? Ela está na construção da confiança. Isso é muito claro, porque tudo está ligado à confiança que você passa no processo de comunicação. Ela tem que ser estratégia, né? Tem que ser estratégica para que te ajude na possibilidade de fechamento de negócios, aonde possibilite as pessoas tomarem decisões a favor de você e do teu fechamento, né? Daquilo que você tem vontade de fazer. E o pitch entra nesse sentido. Por isso que é importante o desenvolvimento da confiança. E aí a gente traz a nossa estrutura básica sobre confiança, como que ela é como ela é construída. E essa confiança ela é construída. Primeiro a gente fala da autoconfiança, a confiança dada e a confiança recebida. Quando a gente tem uma relação toda dentro da confiança, é um ciclo virtuoso. E quando ela é baseada na desconfiança, é vicioso. O que significa? Eu confio em mim, eu confio no outro e o outro devolve a confiança em mim. E assim funciona o ciclo. Aqui está ligado a confiança. A gente faz uma ligação à escala de temperatura. O que isso significa? Quanto mais eu confio nas pessoas, mais quente é a nossa relação. Quanto mais eu desconfio das pessoas, mais fria é a nossa relação. Então, as cores da confiança, ela está ligada à escala de temperatura. Então, a cor da confiança, ela era um laranja, né, que representa aí o fogo, o calor, e a cor da desconfiança, ela é o azul, né? E as pessoas perguntam, mas por que o azul? Se é gelado? Bem, o azul, quando você pensa no gelo das calotas polares, né, aquele gelo compactado lá a 1 quilômetro de distância, abaixo da Terra, ele é azul, porque ele não tem nenhum oxigênio. Então, esse azul que a gente fala é o azul congelante. E o que a gente fala? Quais são os comportamentos que promovem a confiança e os que promovem a desconfiança? Eu vou citá-los, né? Cada comportamento, sua dicotomia, e falo a que eles estão ligados. Então, a fé é a primeira dimensão da confiança, ela está ligada a futuro. A sua dicotomia é o ceticismo. Nós temos a autenticidade, que está ligado à verdade. A sua dicotomia de simulação. Nós temos o perdão, tá ligado a passado. A sua dicotomia é o rancor. Nós temos a empatia, tá ali, ela corresponde à conexão. E a sua dicotomia é a indiferença. Nós temos o foco, que está ligado ao presente. A sua dicotomia é a dispersão. Temos a responsabilização, que está ligada à consequência. A sua dicotomia é a vitimização. Nós temos a coerência, que está ligado à realidade. A sua dicotomia é a incoerência. Temos a cooperação, que está ligado à reciprocidade. E a sua dicotomia é o individualismo. E, por último, nós temos o aprendizado, que está ligado à capital intelectual. E a sua dicotomia é o imobilismo. Esse é o princípio básico sobre as dimensões da confiança e como ela é construída. Lembrando que a confiança nada mais é do que um processo de construção através de comportamentos. Então, são os seus comportamentos que constroem a confiança. Lembrando que a nossa confiança, né, ela é o que nos norteia aí para a tomada de decisão. Quando eu confio numa situação, eu tomo uma decisão. E aí a gente traz o conceito de gatilhos mentais. O que eu fiz? Vocês sabem que no PASO a gente utiliza, né, a base dos gatilhos mentais, o princípio básico dos 6 conceitos de gatilho mental de Robert Cialdini. Então a gente traz o primeiro conceito, que é o conceito da autoridade. O que isso significa? Né? Que as pessoas seguem, né, especialistas, referências. Temos a reciprocidade, que nós tendemos a retribuir gestos e valores, não? A prova social, nos sentimos mais seguros, né, em seguir a maioria, onde sentimos o pertencimento. Escassez, valorizamos mais, né, o que é limitado, o que é exclusivo. Aí nós temos o compromisso e a coerência, o que significa mantemos decisões para sermos consistentes, né, no nosso compromisso.
E temos a urgência, né, que ela acelera as decisões quando a gente percebe que tem o prazo, a oportunidade, a gente não quer perder uma oportunidade, né? Então, os gatilhos mentais, eles são mecanismos que nós utilizamos no processo para o despertamento da confiança, para induzir e levar aquilo que eu quero. Então, é importante saber utilizar os gatilhos mentais, as palavras corretas, chaves que despertam aquilo que vocês querem. Então, se você não quer ouvir um não, não fale uma frase que a pessoa vai te dizer não. Lembre-se, existem formas de você conseguir o sim. É importante saber utilizar as palavras, os gatilhos. E esses são a base, os 6 gatilhos. E aí nós temos o nosso método, né? A nossa técnica, que é a técnica oficial do Connect Business, que é o PASO. O PASO nada mais é do que um acrônimo que vai falar aí sobre o nosso pitch de conexão. Qual é a nossa ideia? É mais do que vender. Quando você se conecta com as pessoas pela confiança, você consegue tudo, inclusive vender. Então, a ideia é que você crie conexão, que o seu rapport, né, que é a sua criação de sintonia, ela seja 100% assertiva. Então, o PASO, a letra P, significa problema. E o que, que ela é? É a identificação da dor, da necessidade. É nesse momento que você traz informações relevantes, dados estatísticos. Isso é muito importante. Né? Aí você depois tem a letra A, que é a tua apresentação, que é você se conectar mostrando o quê? A tua credibilidade, o teu conhecimento, você como especialista naquilo que você está fazendo. Depois você tem a letra S, de solução. O que isso significa? Você vai trazer a solução que você promove. Se você traz a dor na letra P, na letra S você traz um remédio. Isso é muito importante. E aí, na letra O, nós temos o objetivo. É sempre a ideia de você encerrar convidando para uma ação, uma fala no modo imperativo. Dessa forma, você consegue chamar a pessoa para uma ação. Então, tente marcar uma data, um dia. É muito importante você utilizar da forma correta. E se você observar, você tem o problema e a solução, você tem ação e objetivo. Então, o PASO ele é uma técnica muito completa, não só para fazer um pitch para um negócio, para uma venda, mas é uma forma de você se conectar com as pessoas, de verdade. É muito interessante, porque funciona. E com o tempo isso se torna algo natural. E aqui, quando a gente pensa no problema, quais são as dimensões da confiança e os gatilhos mentais que nós trazemos nesse conceito? Então vamos lá, na etapa 1 é o P de problema. O que isso significa? Você vai identificar a dor, o desafio, a situação. Você vai trazer do que você, qual é a dor? Você tem que lembrar as pessoas do que elas precisam. Às vezes é importante você enfiar o dedo na ferida, fazer sangrar e lembrar por que você está aqui, para que serve. Isso é importante. Então, o objetivo é criar uma identificação imediata, é demonstrar que você compreende profundamente a realidade do teu cliente, da pessoa para a qual você está levando essa solução. Então, quais são as dimensões da confiança que a gente utiliza? Empatia, que está ligada à conexão. Autenticidade está ligado à verdade. E foco está ligado ao presente. Então, veja, eu tenho conexão, verdade e presente. Essa é a dimensão da confiança de problema. Quais são os gatilhos mentais que eu trago aqui? Autoridade e reciprocidade. É importante quando eu mostro qual é a dor. Porque para você vender algo, você tem que tratar a necessidade de algo. Então, você sai do campo simplesmente eu quero vender, mas você entra no campo eu sou a solução. E para isso precisa existir uma dor. E você tem que lembrar o seu cliente da sua dor, porque senão ele não valoriza o que você precisa, ele não te dá o valor merecido, tá? Então lembrem-se disso. Gatilho de autoridade, aquilo que a gente já falou. Você é especialista naquilo que você faz. A recíproca é você dá para receber na mesma medida. Então, reciprocidade é isso, é quando você dá e recebe na mesma medida. Sabe a situação da pessoa te dar um retorno, de você ter uma reciprocidade na ação, quer dizer, tudo que você dá, você está recebendo de volta na mesma medida. E qual é a aplicação prática disso? Você tem que iniciar o pitch nomeando o teu problema,
você tem que falar algum dado, alguma informação, pegue algo que realmente seja relevante sobre o assunto e traga ele para o teu contexto inicial, seja breve, mas objetivo. Vocês vão ver que isso funciona, de verdade, é uma conexão, você se conecta pela dor. E aí o resultado que é? Você sente que é compreendido. O que a pessoa que está ouvindo vai entender? Nossa, ele sabe a minha dor, ele entende o que eu estou passando. E a confiança ela começa a ser construída a partir desse primeiro momento, que é pela compreensão. Depois nós temos o A de apresentação. O que isso significa? Significa que você, de forma estratégica, está se conectando à pessoa como solução. Quem é você? Você é a solução para a necessidade, para a dor daquela pessoa. Então, a tua apresentação é primordial. É quando você vai utilizar quem você é. Você é o maior conhecedor do teu projeto, do teu serviço. Você só consegue valorizar aquilo que você próprio reconhece. Então, se você não se reconhece como especialista, se você não se posiciona como especialista, as outras pessoas não vão fazer isso por você. E, por consequência, não vão te respeitar, não vão te ouvir. É muito importante você se colocar como especialista. Então, quais são as dimensões da confiança que você utiliza? Coerência, que está ligado à realidade. Responsabilização está ligada à consequência. E a autenticidade está ligado à verdade. Quais são os gatilhos mentais que eu utilizo aqui? Autoridade e prova social. O que isso significa? Significa que dentro de uma realidade eu mostro exatamente quem é a autoridade, que eu sou a pessoa indicada para trazer a solução para aquela dor que ele sente. Então é muito importante você se apresentar, quem você é, sua especialização, o que você faz, seu tempo de experiência, isso é muito importante, seu estudo, seu conhecimento. Isso faz parte realmente do contexto e vai te dar muito mais gabarito. E quando você pensa em resultado, o que você quer com isso? Você quer que a sua competência ela seja reconhecida, né? Que você possa ser, que a pessoa confie em você baseado em quem você é, no tipo de especialista que você é. Você passa segurança. E mais um passo em direção à confiança você deu nessa construção. E aí você vem para a solução. Gente, ser a solução é o desejo de qualquer pessoa que fornece um produto ou um serviço. Porque a gente não quer só vender. Nós precisamos fornecer experiência. Hoje as pessoas buscam por experiência. Qual é a experiência que nós fornecemos? Somos a solução para a necessidade dessa pessoa. Quando a pessoa te vê como solução, ela não gasta, ela está investindo. Vocês entenderam a diferença? Então, como que você justifica o investimento da pessoa em você, no teu serviço, no teu produto? Mostrando que você é a solução da necessidade da dor dele. Então, você apresenta de forma clara, objetiva, o problema que você resolve. Como que você resolve aquele problema? Você não falou a dor lá? Então, como que você vai resolver? E esse objetivo é o quê? É você demonstrar o valor real. É você gerar um desejo genuíno da pessoa pela sua solução. Quais são as dimensões da confiança que a gente utilizou nesse processo? Utilizamos foco, está ligado ao presente. Cooperação, está ligado à reciprocidade. Aprendizado, está ligado a capital intelectual, que é sobre isso. É o maior ativo de uma empresa, é o capital intelectual. Esse é um processo sem fim. E quais são os gatilhos mentais que nós utilizamos nesse processo? Utilizamos a prova social, utilizamos a escassez e o compromisso e coerência. Prova social, sentimento de pertencimento. Novamente eu mostro para a pessoa que nós pertencemos ao mesmo mundo, à mesma situação, que eu compreendo a necessidade dela e que eu tenho a solução para aquele problema, para aquela dor dela. A escassez, eu mostro o quê? Que eu sou uma das poucas pessoas que sou genuinamente capaz de compreender a sua situação e trazer a solução na medida certa. Porque soluções genéricas qualquer um pode oferecer. Mas você, o seu produto ou serviço, ele pode ser a solução na medida certa que o cliente precisa. Se coloque como essa pessoa, saia do genérico, entre no especial, no especializado, no personalizado, no exclusivo. É muito mais fácil trabalhar poder de convencimento quando você se coloca como solução, como investimento, tá? Apresente a solução com clareza, utilize resultados concretos, né? As evidências que comprovem a sua efetividade. Gente, ninguém quer investir aonde acha que vai perder, ninguém quer se aliar fracassado. Essa é uma dinâmica natural de qualquer sociedade. Ninguém quer fazer negócio que vai perder.
Então, traga aí os teus resultados, o que você é capaz de fazer, fale de informações precisas que mostrem o teu trabalho. Isso é muito importante. A sua efetividade, os seus números, se você já fechou negócio, se você já fechou venda, quanto que você fez, os seus números falam sobre você. Eles falam muito mais do que você próprio. E qual é o resultado esperado? Né? É visualizar a transformação possível, é o teu cliente olhar para você como um agente transformador da sua dor em solução, em remédio. Então, é assim que você se coloca. Lembrando, não venha trazer solução como preço, nem qualidade. Qualidade é tua obrigação. A gente tem que oferecer qualquer coisa com qualidade. Se você não oferece um produto ou serviço com qualidade, o que você está fazendo? Né? Que a sua marca não seja essa falta de qualidade. E com relação a preço, preço é uma coisa relativa. Você sabe o valor que tem do teu produto, do teu serviço. Você também não pode permitir que as pessoas coloquem o valor que elas querem. E é por isso que você se coloca como especialista. Porque quando você é um especialista, quando você sabe o que está fazendo, você merece a remuneração justa. Então, é muito importante você saber disso. O preço, ele é a última coisa. Porque quando você tem uma pessoa que decidiu que quer você para prestar o serviço ou produto, é isso. Ela não vai hesitar. Aí nós temos aqui a etapa 4, que é o objetivo. O objetivo, ele é a última etapa nossa, tá? E essa etapa, ele vem para finalizar o pitch, tá? Então, o que isso significa? Você define com clareza qual é o próximo passo, o seu desejo. Gente, o maior problema hoje é você tentar fazer uma conversa de fechamento com uma pessoa, quando você tenta promover uma ideia, quando você tenta promover um negócio. Por isso que é importante você falar no imperativo, você convidar para uma ação. É importante. Então, o teu objetivo é conduzir o teu cliente, a pessoa, de forma natural, à ação desejada. Então, quais são as dimensões da confiança que você utiliza nesse processo? Responsabilização, coerência e fé. Tá? Lembrando aqui que fé não é fé religiosa, fé é a capacidade de crer sem ver. Quando você fala de fé, é fé no projeto. Quer dizer o seguinte, a pessoa vai botar fé em você sem ter conhecido o teu serviço, sem conhecer o teu produto. Ela está dando um voto de confiança, isso é fé. Quando a gente, bem, cada um de nós empresários, né, cada empreendedor, ele é um agente de fé, porque a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a gente tem que botar fé e tem que fazer a coisa acontecer. Então, a fé é nesse sentido, e ela está ligada a quê? A futuro. E aí nós temos a coerência, que está ligada à realidade, e a responsabilização, que está ligada à consequência. Olha que importante para o fechamento, o que eu trago? Eu trago aqui responsabilização, que é consequência. Quer dizer, quais são as consequências de você fechar um negócio comigo, né? Eu vou te trazer solução para a sua dor, para o seu problema. Olha, então, você quando pega as dimensões da confiança de responsabilização, coerência e fé, ela vem com fechamento para você selar a confiança com essa pessoa. E quais são os gatilhos mentais que você utiliza? Urgência, compromisso, coerência e escassez. Gatilho de urgência é agora. Se você deixar para amanhã, pode custar caro. Lembre-se quanto que custa no mercado, no bolso do teu cliente, o problema dele. Às vezes as pessoas precisam sentir, por isso que é importante, quando eu venho lá no começo e falo do problema, da dor, porque é isso, a pessoa tem que sentir. Então traga a urgência. Você não resolver agora, quanto que você vai perder depois? Isso é urgência, tá? E compromisso e coerência. A coerência, obviamente, ligada à realidade, e o gatilho de compromisso é aquele que é firmado diante de algo. O que é compromisso? É quando você se propõe a algo, quando você firma o compromisso com algo. Então, é importante você utilizar a urgência, você utiliza o compromisso e a coerência, e utiliza a escassez. São pequenas palavras, gatilhos, que acionam esse sentimento, despertam esse sentimento em quem está ouvindo. Eu preciso fechar com essa pessoa, porque eu vou perder dinheiro se eu continuar com esse problema. Vocês entenderam? E a aplicação prática? Você finaliza o teu pitch com uma chamada para ação específica, para alinhar um contexto, chama para uma conversa. E aí, vamos sentar para conversar, vamos falar da viabilidade desse projeto, vamos marcar para a próxima quarta, às 10 horas da manhã, uma apresentação completa com a viabilidade financeira. Quer dizer, você chama para uma ação, para uma finalização.
E qual é o resultado? Né? É a pessoa ter clareza, ela sentir clareza e segurança para ela dar o próximo passo, que é tomar a decisão e fechar negócio com você. E aí eu criei o quadro da correlação do PASO, tá? Que é o problema, apresentação, solução, objetivo. Aqui, quais são os objetivos de cada passo, tá? Que no caso, na letra P, criar a identificação e demonstrar a compreensão da realidade do outro. Na letra A, é estabelecer a autoridade, a credibilidade de forma natural. Na letra S, é demonstrar o valor real e gerar desejo genuíno pela sua solução. E o de objetivo é conduzir o interlocutor à ação desejada. Quais são as dimensões da confiança utilizada em cada processo desses? Gente, estou correndo, porque vocês sabem que a dica do especialista ela é rápida e o material ele é bem extenso. As dimensões da confiança, que são formadas na letra P de problema, empatia, autenticidade e foco. Gatilhos mentais, autoridade, reciprocidade. Qual o resultado esperado? Compreensão. A pessoa sente que foi compreendido. Na apresentação, dimensões da confiança, coerência, responsabilização, autenticidade. Gatilhos mentais, autoridade, prova social. Resultados esperados, a pessoa reconhece a sua competência, né, na sua apresentação. Na solução, quais são as dimensões da confiança? Foco, cooperação e aprendizado. Quais são os gatilhos mentais? Prova social, escassez e compromisso e coerência. Qual é o resultado esperado? Visualiza a transformação, quer dizer, a pessoa vê em você a solução, tá? E no objetivo, nós temos as dimensões da confiança, responsabilização, coerência e fé. Nós temos os gatilhos mentais, urgência, compromisso e coerência e escassez. Qual é o resultado esperado disso? Né? A pessoa ela está preparada para decidir e fechar negócio com você. É muito importante você se compreender. Né? As dimensões da confiança é esse processo, é um processo de autoconhecimento, entender quais são os seus comportamentos que promovem a confiança, os seus comportamentos que geram desconfiança e tentar balizar esses comportamentos baseados nas dimensões da confiança. Mas avaliar as pessoas também por esses comportamentos, né? Entender quando que você deve confiar e quando que você deve desconfiar das pessoas, porque desconfiar é saudável para você e para o seu negócio. Mas conquistar a confiança é essencial para o seu negócio se tornar um negócio de sucesso. A confiança ela é construída por comportamentos. O método PASO ele organiza esses comportamentos durante a comunicação para transformar as apresentações em conexões, conexões em relacionamentos e relacionamentos em negócios. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Aí estão os meus contatos na tela, tá? Essa apresentação vou enviar em PDF para o nosso grupo e agradeço a presença de todos aqui, né? Uma quarta-feira, esse horário, e dispostos a expandir os seus horizontes e conhecimento. E vamos embora fazer um pitch de conexão aí com muita qualidade para fechar muitos negócios. Você é empresário ou empreendedor e quer gerar novas conexões e oportunidades? Participe do Encontro de Empresários e Empreendedores Connect Business. Um evento gratuito e 100% digital, realizado todas as quartas-feiras, às 7h15 da manhã, pelo Zoom. No encontro, você vai ampliar sua rede de contatos, apresentar seu negócio em um pitch de conexão e ainda aproveitar a dica do especialista e o Connect Coffee. Inscreva-se agora em connectbusiness.net.br/encontro. Connect Business, conexões que geram oportunidades. Não fique de fora, as vagas são limitadas.